Vamos lá, pessoal. Eu quero começar compartilhando uma canalização que eu recebi da Quenin no dia 7 de fevereiro de 2019. Foi um período que eu estava passando por uma das fases que eu vou conversar hoje, né, que eu quero trazer para vocês hoje, que é uma das fases da nossa evolução espiritual. E a Cris, inclusive, acompanhou algumas cerimônias que eu fazia, né, na época presenciais, bem bonitas, assim, onde a Quenin sempre estava presente. Eu lembro que teve uma das cerimônias que a Connie trouxe uma mensagem, e foi uma pena todo mundo, né, ninguém gravou, eu não pensei nisso também, mas foi mais ou menos nesse período que essa mensagem veio, então eu queria compartilhar ela com vocês, né. Então ela foi trazida por Coninho, dia 7 de fevereiro de 2019. O mal não existe. O que existe é a expressão da escuridão que habita dentro de cada um de nós. Quando ainda estávamos conectados, vivendo em comunhão com a fonte, nada nos faltava. Tudo, absolutamente tudo nos era proporcionado para o nosso desenvolvimento e evolução com o amor divino presente. Quando os seres humanos decidiram experimentar e viver sem conexão, provendo a si mesmos, criou-se a dualidade e a separação. Com ela, a escuridão com a ausência da luz divina. É pela ausência desse amor que sofremos em todos os níveis. Aprendemos o preço alto de viver sem a comunhão com a fonte. E essa é a busca fundamental da nossa alma, restabelecer essa conexão. Muitos acham que o mal está fora, que é uma força externa que deve ser combatida, pois não é. O mal é a expressão dos nossos demônios internos indomáveis, desconhecidos, negados, negligenciados. É o fruto da nossa própria criação, resultado de nossos traumas, dores e sofrimentos. Toda a vida saiu da fonte, assim como você. Não importa a expressão que esteja manifestando. A vida é Deus e Deus é a vida. Perceba, na natureza, a vida simplesmente é. Ou seja, o mal só nasceu por estar longe da expressão do amor divino. Todo mal que se manifesta em sua vida, todo ataque é criado por sua própria psique desgovernada e desenfreada, criando e gerando situações muitas vezes de sofrimento para outras pessoas. Isso dói sim. Eu diria que esse é o ponto de desespero do espírito que reconhece o amor divino e não o tem. Parem de lutar com o que acreditam serem forças externas, pois no amor, que é Deus, não há mal nenhum. Basta perceber isso para ter consciência que o mal é o resultado da separação que criamos do amor de Deus. E a nossa insistência de combater é a rebeldia do nosso espírito em consagrar essa união sagrada com a fonte. Quando o sofrimento nos atinge em qualquer nível, é gerado ou pelas nossas trevas internas ou pelas trevas de alguém. A pessoa sem Deus odeia a si própria por não possuir a luz divina. Quando as trevas alheias nos são impostas, trazem a mensagem subliminar de um pedido de socorro, um chamado a receber amor. Por isso que as pessoas mais difíceis de amar são as que mais precisam de amor. Por isso, odiar isso ou lutar externamente não resolve nada, pois esse mal continua existindo, logo se manifestará novamente. Só se dissolve o mal com a consciência da necessidade de se autorresponsabilizar pelo mal que causamos a nós e aos outros, pela necessidade de nos reconhecer, acolher e integrar nossos demônios internos. Reconhecer sem menosprezar a capacidade de autossuficiência do nosso ego. O caminho externo é sempre o mais fácil, porém ilusório. O caminho interno é sempre o mais difícil, mas é o verdadeiro propósito e sentido da vida. Por isso, precisam uns dos outros, para enxergar o que está dentro de si mesmo. Muitos humanos estão vivendo inconscientemente na vibração da sua escuridão, que clama por socorro, pedindo o resgate e a restauração daqueles que, ao seu lado, podem te ajudar a reconhecer e se regenerar. Projetam e culpam, criam e destroem, separam e competem. Queridos, tudo isso é a revolta pela escolha que vocês mesmos fizeram de viver separados de Deus. Deus está aberto a cada um de vós, para voltarem para casa. Voltem, deem à sua criança interior, aos seus traumas, às suas relações, a toda a escuridão dentro de ti, a compaixão, o amor incondicional, aceitando tudo, tudo que negam, que rejeitam, que sofrem. Só assim sentirá merecedor do amor de Deus e poderá ascensionar sua consciência ao patamar verdadeiro do amor, da união, fraternidade e luz, onde nenhum mal existe. Percebam, o mal é uma frequência muito baixa da consciência manifestada. Os deixo em amor e derramo toda a minha compaixão sobre todos vocês. E, em nome de Deus, eu os perdoo pelo mal que causam a si mesmos. Vocês são essencialmente fruto de amor incondicional. Deus, sua mãe Kuan Yin.
Então, eu quis trazer essa mensagem porque ela tem tudo a ver com os temas que eu quero trazer para vocês e trabalhar hoje, né? Então, eu queria começar com a metáfora que eu uso muito em atendimento, se alguém aqui já ouviu em atendimento, faz de conta que é a primeira vez, que é a metáfora da janela. Então, assim, quando a gente olha para fora e por uma janela, né, de vidro, o vidro, se ele estiver sujo, então vamos imaginar que existe uma consciência que observa uma realidade externa que está acontecendo no ambiente fora daquela janela. Se aquele vidro estiver sujo de barro, estiver poluído, você não vai enxergar o que está acontecendo lá fora. Você pode ouvir o som, você pode prestar atenção no movimento, mas você não consegue enxergar o que acontece. Imagine que quem observa esse vidro é a nossa consciência. Então, nós somos a consciência na nossa vida. Esse vidro é toda a realidade externa, é tudo que está acontecendo além do vidro é a realidade externa, e o vidro é o nosso ser. Então, imagine que o vidro é o nosso ser, a nossa consciência é quem está observando, e o que tem fora desse vidro é toda a realidade que acontece fora de você. O que acontece? Nós temos muita demanda interna, nós temos muitos conteúdos. Eu trouxe alguns exemplos de conteúdos, quem já trabalhou aí a trilha e a jornada do autoconhecimento, essa aula de hoje vai fazer muito sentido, né? Talvez tenha alguns insights, talvez para quem for a primeira vez assistir de novo, se familiarizar, porque quando nossa consciência, né, o nosso espírito, ele encarna, na alquimia a gente diz que já existe o primeiro condicionamento, né? Porque a consciência, ela é pura, ela é livre, ela tem, né, quando ela vem para a matéria, ela já traz apenas os seus registros de alma, só que quando ela vem e encarna, ela entra dentro de uma caixinha chamada DNA. Ou seja, 50% mamãe, 50% papai, meu espírito entra dentro dessa caixa. Essa caixa ela já estava pré-configurada quando eu cheguei. Ela já tinha ali padrões, crenças, emoções, modus operandi. Então, quando o espírito ele entra naquela caixinha, ele já recebe o primeiro condicionamento. Por isso que na alquimia, o primeiro movimento nosso é fazer um processo de purificação e limpeza do DNA de pai e de mãe, para que a consciência se liberte dessa primeira caixa. Mas esse é apenas um dos aspectos da nossa limitação. Eu trouxe alguns outros, que esse do DNA eu vou chamar de sistêmico, né? Aí tem várias terapias aí holísticas, como a própria constelação, que trabalha esse campo sistêmico. E tem a questão do DNA a nível físico-biológico também, né? Predisposições de doenças, características de saúde, estrutura óssea, né? Tanto para a condição de saúde, quanto para a condição de doença. Quantas vezes a gente vê em famílias gerações e gerações, né, morrerem da mesma doença ou sofrerem das mesmas doenças. Então, a gente tem isso a nível biológico e a gente tem isso a um nível mais sutil, emocional, mental. A depressão já foi constatada aí pela ciência que pode ter predisposição hereditária, né, entre outras psicopatias e outras questões psicológicas. Então, não é só o corpo que recebe o impacto desse DNA, é a nossa parte emocional, mental, espiritual, psicológica, né? Para pessoas que estudam vão dizer que a gente encarna na família daquilo que a gente precisa vivenciar, né? Os espíritas falam muito sobre isso. Então, às vezes a gente cai num clã, num sistema, não para sermos vítimas desse sistema, não para a gente se render a ele e falar, nossa, quem sou eu, né? Agora tem que aceitar. Não, é justamente, às vezes a gente entra, e eu vejo muito isso com as pessoas que buscam autoconhecimento e cura espiritual, se libertar disso, porque alguma parte nossa diz, espera aí, mas por que eu tenho que repetir isso? Por que eu tenho que ser o elemento da minha família que preciso passar por isso de novo, né? E aí a gente vai quebrando os padrões. Ontem eu atendi uma pessoa que falou para mim, nossa, meu pai ele foi o primeiro da família que quebrou o padrão, porque ele veio de uma família muito pobre e foi o primeiro que teve muito sucesso financeiro. Ou seja, os filhos desse homem já têm uma realização financeira muito melhor. Então, a gente está falando isso a nível, às vezes, social, às vezes psicológico, às vezes biológico, né? Mulheres que vêm numa linhagem de várias mulheres com câncer, de repente chega aquela mulher, ela tem o câncer, mas ela procura se conhecer, ela faz um trabalho interno e espiritual e ela consegue se curar do câncer e o câncer não regride. Ou seja, ela libera ela, né? Dessa maldição, né? Alguns casos eu chamo isso dentro dos atendimentos de maldição, porque né? Não deixa de ser uma situação que você está condicionada e que se você não tiver um olhar holístico, espiritual e de autoconhecimento,
você vai entrar numa posição de dizer, poxa, é assim, né, que as coisas funcionam, né? E não desperta para mudar essa realidade. Então, esse é um dos aspectos, a reprogramação do nosso DNA, que a gente fala muito quando a gente fala de trabalho espiritual, quinta dimensão de consciência, a nova era, é muito focado em reprogramação de DNA, né? O próprio painel, que é essa ferramenta que eu canalizei pleiadiana, que muitas pessoas trabalham com ele tem muito foco na reprogramação e atualização do DNA. E esse DNA é o quê? É trazer a informação do nosso corpo espiritual para o nosso corpo material. E isso é totalmente possível, não vou entrar em detalhes hoje, mas a gente pode, ao longo dos encontros, falar mais sobre isso, né? Outro aspecto que a gente precisa trabalhar, né? Vamos lá, de novo, metáfora do vidro, a janela está embaçada, eu não consigo ver com clareza a minha realidade externa, e eu tenho reações ao que eu consigo captar da realidade externa, mas esse vidro sujo não me deixa ver com clareza. Primeiro aspecto, vamos dar o exemplo, reprogramação de DNA, questões sistêmicas, familiares, criança interior. Então, vamos lá, o espírito entrou na família, foi condicionado ali esse DNA, esse pai e essa mãe, eles vêm de um padrão, eles são dois seres humanos que estão aí crescendo, aprendendo, se desenvolvendo, também tiveram pais, e aí a gente é uma criança que chega purinha, né, do cosmos, pura purpurina, né, livre do cosmos, encarna, pá! Você leva uma porrada, né? Eu já digo assim, a gente já chega na Terra em desvantagem. Quando coloca a gente dentro da caixinha, a gente já começa a entrar na desvantagem. E aí, dependendo de como a gente foi tratado, de como a gente percebeu o mundo, de como o mundo foi sendo decifrado, decodificado e condicionado para a nossa realidade, isso vai afetar diretamente a nossa saúde psicológica, espiritual e emocional. Então, assim, ninguém diz para uma criança, né, que isso aqui é uma garrafinha, mas em algum momento a criança foi apresentada para esse objeto e dito, ó, isso é uma garrafinha, e assim para os alimentos, e assim para os primeiros passos, e assim para o comportamento. Então, a gente foi sendo condicionado, criado e educado, né? Às vezes de uma forma com pais muito amorosos, às vezes com pais que nem sabem o que é amor, muito menos conseguiram mostrar isso, às vezes com pais tão amorosos que chegam a ser super protetores e alejam a criança. Então, assim, a nossa criança interior, ela faz parte do processo de limpar esse vidro. Quantas vezes eu peguei dentro de empresas, trabalhando com empresas, com coach executivo, pessoas com comportamentos infantis inconscientes, reações automáticas, reações de defesa, que estavam ligadas ao aspecto da criança interior, inclusive. Então, a nossa criança interior faz parte do nosso processo de olhar para dentro de nós, visitar, né, os nossos aspectos. Quantos sonhos, às vezes, eu vejo adultos que o pai e a mãe falam, você não presta para nada, seu irmão é melhor, né, que sofreram esses abusos psicológicos, que na época era normal, bater era normal, falar isso era normal. Quantos clientes eu atendi que falavam assim, a geração dos meus pais, isso foram vários, os filhos eram mão de obra, simbolizavam mão de obra. Os pais tinham filhos não por amor, por um ato amoroso, de procriar aquele amor e multiplicar com consciência, né, do que estavam... Não, era porque tinha muito trabalho na lavoura, tinha muito trabalho no sítio e precisavam ter filhos para trabalhar, porque a mão de obra era escassa, era cara e filhos era mão de obra. Então, eu conheço vários clientes que viveram isso na pele, né? Então, não tiveram infância. A infância foi castrada, né? Então, aquele aspecto de experimentar o mundo, de ter lúdico, de brincar, de criar, de trazer uma saúde mental, foi castrado, foi tirado isso, né? E ainda, dependendo de como foi conduzindo as coisas entre os pais, a criança já é criada e condicionada a ser obediente, a ser boa filha, a dizer sim, a não responder. E aí a vida adulta exige que a pessoa se posicione, que responda, e ela não consegue. Ela se trava, ela se bloqueia. Então, a nossa criança interior é também um dos aspectos que precisam ser trabalhados. Outro aspecto dentro dessa janela que a gente tem que ir limpando para enxergar a nossa realidade de forma mais pura possível, né? O nosso aspecto masculino e feminino. Todos nós carregamos dentro de nós o nosso aspecto masculino e o nosso aspecto feminino. A energia está dentro do homem e dentro da mulher da mesma forma. E isso é uma das coisas que eu percebo que mais afeta as nossas relações hoje em dia, assim, isso em geral, amorosa nem se fala, mas
todas as nossas relações, né? O machismo está aí como uma extremidade, o feminismo está aí como outra extremidade, né? Quer dizer, cada um precisa abraçar a sua causa e colocar uma bandeira, às vezes com certo fervor e impotência, porque não existe uma comunhão, conversão e entrosamento desses interesses, né? Não existe um ponto onde os dois conseguem convergir. Então, assim, eu defendo o meu lado, você defende o seu lado, e não existe um ponto central, um ponto de equilíbrio. E quando a gente fala de energia masculina e feminina, a gente fala de ponto de equilíbrio. Eu pergunto, se o masculino e o feminino dentro de nós estivesse equilibrado, precisaria haver o machismo? Haveria necessidade de ter o feminismo? Não. Então, talvez esse machismo, esse feminino, sejam formas de a gente encontrar isso em algum momento. Encontrar, talvez, parte da evolução, né? Seja passar por isso, passar por aquilo, para em algum momento a gente olhar para isso com a nossa consciência mais expandida, com amor mais limpo no nosso ser e entender que eu não preciso disso, que eu posso entender isso como uma única coisa, porque esses dois estão em mim, né? Então, o que acontece? Mulheres, né, mães solteiras, que tem muita demanda, não, o homem não está presente, então elas acabam tendo que admitir, assumir muito a energia masculina. Então elas vão, elas enfrentam, elas fazem, as mulheres guerreiras e fortes, né? Mas cadê o lado feminino que quer receber, que quer acolher, que quer sentir, que quer trocar, que quer carinho, né? Então esse aspecto ele acaba desequilibrando muito no nosso dia a dia o nosso movimento, né? A gente vai falar disso daqui a pouco, mas o nosso movimento de dar para o mundo e receber do mundo, acho que isso dá para explicar bem. O que eu dou para o mundo e o que eu recebo dele está ligado ao meu feminino e masculino, que é essa energia de recepção e doação. Então, às vezes, beleza, eu fui lá, me curei, me libertei de várias questões sistêmicas familiares, dos padrões familiares, curei minha criança interior, mas o meu masculino e feminino ainda não está em equilíbrio. Então, eu consigo fluir, mas talvez eu não consiga aproveitar a experiência e elas virem para mim e eu trocar com a realidade da maneira que eu poderia com o meu masculino e feminino desequilibrado. Então, seguindo em frente, como eu falei, os nossos registros de alma, né? Quem se propõe a olhar no autoconhecimento em algum momento esbarrou com algum registro de vida passada, algum padrão que a própria consciência foi revelando, né? À medida que a gente vai se propondo a olhar para algumas caixinhas dentro do nosso ser, é normal que elas se abram, né? Então, às vezes a gente está olhando lá para um aspecto, poxa, vamos dar lá um padrão de escassez, porra, tem um padrão de escassez, aí não é sistêmico, não é criança exterior, não é masculino e feminino, aí eu vou olhar aquilo para dentro de mim e puxa, eu quero entender isso, aí eu vou lá, tenho um sonho, e eu acesso uma coisa muito real de uma vida passada. Eu tenho uma amiga que eu fiz uma vez uma sessão de renascimento bem interessante, assim, não era com o objetivo de fazer regressão, às vezes acontece, e ela acessou uma vida, ela tinha uma questão com o dinheiro, uma dificuldade de lidar, e ela acessou aqui. Ela via, assim, uma mesa, ela com muitos filhos, ela com uma matriarca, e as crianças com fome, e ela não tinha o que dar para eles comerem. E ela chorando com muita dor, porque ela não conseguia prover aquilo para eles, né? E aí, quando ela voltou do processo, ela entendeu que, na verdade, o medo de faltar era o medo de que os que ela ama ficassem sem o mínimo, né? Então, ela conseguiu elaborar isso dentro do processo dela e entender que aquilo era uma memória, um registro de alma que ela estava trazendo. Então, assim, a gente traz os nossos registros. Com frequência, eu atendo pessoas que você vê, e a pessoa às vezes traz, né, a gente acessa, que ela está fazendo exatamente aquilo que numa vida passada ela estava vivenciando. E por que isso volta? A gente já vai chegar nesse ponto, né? Volta para a gente curar, volta para limpar. Mas a gente vai entendendo isso até o final do encontro. Mas eu queria trazer esse aspecto também da nossa biografia pessoal. Então, são coisas que a gente vai limpando a janela, e quanto mais a gente limpa os cantinhos, vai jogando detergente e sabão, as coisas vão ficando mais claras, um pouco mais nítidas. A gente passa a olhar para a nossa realidade externa e ela passa a ter um outro significado. Antes eu ouvia um barulho e não sabia o que era, podia ser uma coisa que me ameaçava. De repente, agora que a janela está mais ou menos limpa, eu vejo que aquilo ali é só sei lá, uma família passeando na rua, é uma moto que passou, eu não precisava me assustar, me preocupar, porque não era nada que me apresentava ameaça, à medida que eu vou limpando e purificando esse meu olhar sobre mim.
Outra coisa interessante desse processo é que quando a gente consegue realmente limpar o vidro, né, ter um olhar, à medida que você vai olhando para esses aspectos e vai fazendo esse trabalho, e não existe quanto tempo leva para fazer esse trabalho? Não existe isso, né? Às vezes você vai passar uma vida inteira olhando para esses mesmos aspectos e ainda vai achar alguma coisinha para se libertar, para se soltar, né? Claro que, mesmo que isso leve uma vida inteira, ou alguns meses, ou alguns anos, quanto mais você se dispõe a olhar, a trabalhar e soltar, maior é a nossa conexão com a nossa consciência espiritual. Então, você vai recebendo na medida que você limpa, é como se você fosse... Imagina aqui está a frequência da consciência de Deus, e a gente está aqui com todo esse bagaço para resolver, né? Então, a gente vai resolvendo, vai ficando mais sutil a nossa vibração, ela vai ficando mais limpa, até que em algum momento você começa a entrar em conexão, né? A Lu tem um exemplo aí, né? Ela falou assim, esse povo que fala, lembra da sessão? Esse povo que fala que ouviu o Espírito Santo, que Deus falou com ela, lembra, Lu? Eu não entendo isso. Aí você começou a limpar. Eu lembro do dia que você falou, acho que agora eu entendo quando as pessoas falam que ouviram o Espírito Santo, né? Se quiser falar um pouquinho aí da tua experiência. Então, é que na realidade eu achava que eu ia ouvir, sabe? Que eu ia ouvir, né? E a nossa mente fala toda hora alguma coisa para gente, e você filtrar se isso é dessa parte mais alta, ou se isso é de alguma coisa, sabe, por aqui. E eu sempre ouvia coisas, mas não sabia que isso era alguma informação que vinha do alto. E conforme você vai limpando, é loucura. Hoje eu estava no hospital com o Cauã, né? Aí veio uma informação assim, mas foi muito nítido, né? Na hora eu comecei a fazer aquilo que falou, de repente, sabe assim, parece que a mensagem chega no celular, ó, aqui é Deus falando isso para você. De tão claro que fica. E eu olhei e falei, obrigada, entendi, eu vou fazer, tá bom. Né? É isso. É essa sensação que a gente vai... essa tecnologia, vou falar disso mais para frente, que a gente vai acessando. Esse é o ponto. Pegou o gancho. À medida que a gente vai limpando, a gente vai tomando consciência dessa natureza, a gente vai ativando as nossas tecnologias espirituais. Elas vão ficando acessíveis. Então, a gente tem um arsenal de coisas que a gente pode viver de experiência tecnológica e espiritual na matéria. Só que a gente não acessa o recurso, porque a janela está suja e o negócio está lá fora. E quando você vai limpando, você começa a acessar esses recursos. Isso que a Lu falou, tipo, que veio muito nítido, muito claro, e é uma coisa que te arrebata, né? Que te envolve, que não tem espaço para dúvida. Eu acho assim que quando é isso, você não consegue nem conseguir questionar. Você sente aquilo e você sabe que aquilo é verdadeiro, porque vem de um lugar profundo no teu ser. Então é isso, né? Então, tudo isso que a gente falou até agora, que foram alguns exemplos que eu trouxe desse movimento que a gente vai olhando para nós ao longo da nossa vida. Outra coisa, eu falei da biografia de alma, né? Mas esqueci de falar da biografia pessoal, que é tudo que eu vivi nessa vida, tudo aquilo que foi me acontecendo, como que eu fui absorvendo, tudo aquilo que foi me traumatizando, me limitando, me bloqueando, né? De repente eu era pequena, a minha mãe pedia dinheiro para o meu pai para tudo, a minha mãe não tinha dinheiro, ou ela trabalhava e ganhava pouco, e meu pai falava, você não trabalha, você não ganha dinheiro com o que você faz, e eu cresci e eu não tenho sucesso na minha profissão. Eu sou sustentada pelo meu marido, e eu preciso do dinheiro dele para as minhas coisas. Por quê? Porque a vida inteira eu fiquei ouvindo a minha mãe trabalhando e não tendo sucesso e pedindo dinheiro para o meu pai. Então, são coisas, né, exemplos de situações que a gente passa, um pai e uma mãe que não são amorosos, que são agressivos, e aí eu cresço sem isso, e aí de repente eu tenho os meus filhos, e a minha maneira de lidar com eles é de forma agressiva. Então, essa biografia pessoal são coisas que, enquanto a gente for mantendo esse condicionamento, a gente não vai conseguir expressar o nosso melhor lado, nossa melhor versão, nossa melhor manifestação, né? Então, tudo isso que eu trouxe, ele cria uma assinatura vibracional. Então, imagina que lá dentro do teu ser, dependendo do quanto você já trabalhou ou não, você tem uma assinatura vibracional, você tem uma característica de vibração. E aí eu chamo isso de mais do mesmo. Esses dias eu até postei uma brincadeira no Instagram, eu falei assim,
Repetam comigo. Isso não é macumba. Fui eu que fui filha da puta. Por quê? Porque às vezes a gente pensa, nossa, estão me atacando, é magia, querem. Não estou dizendo que isso não exista. Existe. Só que se existe e está vindo para você, é porque algum lugar do teu ser está em guerra, em algum lugar do teu ser você está em conflito, em algum lugar do teu ser você está brigando, em algum lugar do teu ser você acredita que isso existe. Porque a tua realidade está atraindo mais disso para você. Que é a lei do mais do mesmo. Tudo aquilo que a gente vibrar, acreditar e pensar, a gente vai ter mais disso. Por isso que tem tantas psicologias e frentes da física quântica que falam, você atrai o que você pensa, pense positivo, mentalize, visualize. Porque aquilo que você pensa, sente e faz, cria uma assinatura, cria uma vibração, e você vai copiar aquilo que você pensa, sente e faz. Então, você pode fazer isso a um nível consciente. Eu estou no processo de me curar, eu quero me libertar das minhas sombras, eu estou me trabalhando. Ou, tipo, estou seguindo a minha vida, pagando meus boletos, acordando cedo para trabalhar, pegando o trânsito para voltar para casa, né? Vida dessa selva de pedras. E, nossa, não, tá dando tudo errado, as pessoas estão me atacando, a inveja está me destruindo. A inveja pode até estar te destruindo, mas só tá porque em algum lugar do teu ser isso está reverberando, está vindo de encontro. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, mais do mesmo. E por que a gente atrai mais do mesmo? Se eu tiver uma vibração muito boa, eu vou ter muita coisa boa. E se eu tiver uma vibração muito ruim, parece que só vai ficar pior. Porque vai vir aquilo que tem que ver com o que está ressoando, que tem que ser curado e liberado. Então, o mais do mesmo, ele é um sistema divino para nos fazer olhar para aquilo que a gente precisa liberar, para aquilo que a gente tem que limpar, aquilo que a gente precisa soltar. E aí entra uma coisa interessante que é a proteção, eu me senti protegido, e o desamparo. A proteção, ela é, vamos dizer, uma energia que vem ela traz uma fluência, só que ela é conquistada pela consciência. Então, se eu tenho uma assinatura vibracional legal, eu estou me trabalhando, eu estou olhando para todos esses aspectos que você tem e muitos outros, eu estou liberando essas minhas mazelas, essas minhas mágoas, esses meus rancores, eu estou soltando isso do meu ser. Então, eu estou liberando e eu não vou ter mais disso. Quer dizer, eu guardo mágoa, guardo raiva, guardo rancor e, as pessoas não param de me chatear. Você pode ver isso nitidamente em você ou em outras pessoas próximas, o quanto aquilo que elas são, parece que reforça o que acontece aquilo que elas são. Porque elas não conseguem mudar como elas veem as coisas, e as coisas vêm para reforçar aquilo, porque ela sempre coloca naquela, viu, ó, assim, ó, viu? Se eu não for uma pessoa boa, eu vou tomar no cu, ó, tá vendo? Aqui, ó, por isso que eu não vou ser uma pessoa boa, porque senão eu vou continuar me ferrando, olha aqui, ó, por isso tentar ser bom, olha o que deu. Não, que você não foi bom, por isso que deu nisso. Foi para mostrar que, no fundo, isso não foi num lugar autêntico, né? Então, aquilo que vem. E aí tem eu gosto de dar um exemplo desse proteção e desamparo, que é assim, alguns anos atrás, 2014, 2015, quando eu comecei a despertar para tudo isso, né? Tava dando tudo muito errado, assim, na minha vida. Cara, eu tinha me separado, assim, tava num rolê muito, muito foda. E aí eu comecei, como acho que toda pessoa em algum momento, a buscar proteção, buscar espiritualidade, buscar ajuda, né? E aí eu percebi uma coisa que alguns lugares espirituais que eu frequentei vendiam muito essa ideia para as pessoas, sabe? Tipo, não, proteção, aqui você está protegido, você tem que se proteger. E eu ficava pensando, cara, não consigo acreditar que é possível que uma pessoa precise de um outro alguém para protegê-la. Tipo, então ela não tem esse poder, então ela não tem essa. Isso não está ao alcance dela. E isso me deixava muito desconfortável, a ideia de que isso não dependia de mim. Quer dizer, se um dia a pessoa acordar com dor de barriga e falar, não vou te proteger hoje, eu vou me. Tipo, era uma coisa que não fazia sentido para mim, né? E aí minha inquietação começou a estudar, né, enfim, investigar, entender muita coisa. Aí que eu percebi que essa proteção, na verdade, é o teu estado de vibração. Quando o teu estado de vibração, o teu pensamento, a tua consciência, ela está expandida, você tem um campo vibracional de luz. E essa luz, para quem está vibrando em baixa vibração, isso chega a cegar, isso chega a machucar, principalmente pessoas desencarnadas, né?
Claro que aí vai depender de um ou outro aí que tem o outro lado do véu muito aberto, e aí vai atrair uns espíritos desencarnados, porque tem uma missão aí de conversar com os espíritos, que existem pessoas que têm essa ligação com outro lado, né? Hoje eu atendi uma moça que ela tem uma ligação com a vida e a morte absurda, então é o tipo de pessoa que vai num lugar mesmo que esteja em boa vibração, ela vai ter acesso ao outro lado, né? Então, com exceção de alguns casos, mesmo que acesse esse outro lado, mesmo que você veja espíritos, mesmo que você converse com mortos, isso não vai te afetar, isso não vai te machucar, isso não vai te prejudicar. Você não vai, bater o carro porque isso aconteceu, ficar doente porque isso aconteceu. Você não vai ter um impacto dessa forma, né? Eu costumo dizer que as desventuras, quando começam as coisas a dar muito errado, é um sinal de que a sua energia precisa ser trabalhada. É um sinal de que você precisa olhar para dentro do seu ser em algum lugar que você não está olhando, porque você está atraindo uma energia que está dentro de você. E às vezes a gente não olha, e se isso não acontecer, você não percebe, né? Pessoas, por exemplo, que vivem querendo briga com todo mundo, são intolerantes, né? São pessoas que as pessoas querem brigar com elas, as coisas começam a travar, tudo tem que resolver por telefone, porque elas estão vibrando nesse olhar. A gente também, em algum momento, passa por isso, né? Então, a proteção, ela é um estado de consciência e vibração. Então, você pode conquistar a sua proteção com base em como você trabalha a tua energia. Não adianta você ser uma pessoa que internamente está em conflito, está em guerra, odeia a si mesmo, não se trata bem, briga com você mesmo, e chegar para uma pessoa, né, para um médium, para uma casa, para uma igreja, e falar, eu preciso de proteção. Pode deixar, filho, eu vou te proteger. Mas eu preciso proteger você de você mesmo, né? Porque você que está causando isso na sua vida. Então, você precisa ser, em primeiro lugar, a sua maior proteção. Você precisa trabalhar a sua consciência, o seu estado, o que você faz, o que você pensa, como você age, que tipo de pensamentos você cultiva, para que você seja a sua proteção. Porque uma coisa eu sei, mal nenhum consegue fazer aquele que ama, aquele que está comungando na consciência do amor. A consciência mais protetora que existe é o estado de comunhão com a frequência do amor. O amor, ele traz um estado de vibração e de influência para a nossa vida que eu nunca vi igual. Então, fica a dica aí para quem quiser proteção, estude os mistérios do amor, entenda o amor, acesse o amor e se disponha a viver no amor. E a viver no amor, gente, não é... Eu tenho uma conclusão que eu estou chegando, é que o amor é selvagem. Eu acho que essa é a última conclusão que eu cheguei, porque eu investigo muito esse aspecto do amor. E essa semana eu cheguei à conclusão que o amor é selvagem. Não tem nada de romântico no amor. Nada. Amor é selvagem, é instinto, é força primária e primordial, né? A gente tem que parar de romantizar. E o amor, ele quando é amor, a gente faz coisas que muitas vezes são duras, mas que são importantes e necessárias. Então, o amor não tem nada de romântico, né? E o desamparo, aquela sensação de estar desamparado, atrai os desafios para a nossa vida. Enquanto a proteção nos traz fluência, ou seja, eu me cuidando da minha energia, né? Eu entro numa fluência com consciência, o desamparo me traz desafio. Só que esse desamparo, esse desafio, ele é só para que eu me cure. É quase como assim, eu preciso te dar um toque, o universo bate na tua porta, vou te dar um toque aí, eu preciso que você enxergue isso aqui. E aí vem aquele impacto do desafio. Pá! Puta, isso aqui tá doendo, isso aqui tá difícil, isso aqui tá complicado. Porque é um lado teu que precisa ser curado. De repente é um olhar, um pensamento, uma crença, um comportamento, uma emoção, que aquela situação vem e faz você sentir aquilo, aí você fala, não, essa pessoa me dá raiva. Não, eu só aperto o botão, a raiva tá dentro de você. Então, entender que o que está fora não é o que te ataca, o que está fora apenas te mostra, é um lugar onde você aprende a viver uma vida construtiva, não reativa. A reação é assim, isso veio e me fez mal. Pá! A gente, sem pensar muito, cérebro reptiliano, ataque, defesa, pá! Só que você não processou, você não digeriu, olhar, pensar, peraí, aonde que isso me pegou? Isso me pegou porque me fez me sentir inferior.
O sentimento de inferioridade está na pessoa ou está em você? Está em mim. Eu me senti inferior. Ela só veio e apertou um botão que as pessoas nem sabem que apertou esse botão, que eu fui parar na inferioridade. Porque esse botão estava dentro de mim. Então, quando a gente começa a ter um olhar na vida, entendendo que os desafios vêm e não são as pessoas, e mesmo que sejam pessoas de má índole, tá? Porque infelizmente, existem pessoas de má índole e mau caráter. Mesmo que seja uma dessas que cruze teu caminho e faça apertar, se veio a tua sombra, essa pessoa é um mestre. Se essa pessoa apertou algum buraco teu, que aflorou uma sombra tua, um aspecto sombrio, feio, monstruoso teu, essa pessoa é um mestre. Porque ela está te dando a oportunidade de olhar para um aspecto teu que você não estava olhando, que você não estava enxergando e que precisa e deve ser liberado. Porque a próxima vez que essa pessoa ou outra vier e quiser apertar esse botão, se você fizer um bom trabalho interno e mudar isso aqui não vai ter ressonância. Ela vai vir e vai fazer exatamente a mesma coisa no mesmo contexto e você não vai ter reação. Porque aquele botão não existe mais. Aquilo já não é mais aquilo que era a primeira vez. E é assim que, de repente, a gente vai nos trabalhando, olhando para a vida e falando, caramba, se fosse antigamente eu teria feito isso, isso e isso. Agora eu não faço nada. Agora só observo. Ah, se fosse antes, eu ia falar isso, ia falar aquilo. Agora eu fiquei em silêncio. Nem quis falar, deu até preguiça. Por quê? Porque as experiências vieram trazendo desafio, vieram trazendo desafio. Você foi olhando, foi se curando, foi entendendo que não é o outro, é você. Né? Uma coisa bem comum de acontecer é pessoas que, quando vem esse desafio, vão muito para um emocional muito, muito, muito negativo, né? Tipo o fundo do poço. Depressão, síndrome do pânico, vai para o fundo do poço. Nesse fundo do poço, você vê coisas que você nem queria ver. Uma coisa vai puxando a outra dentro da tua mente, e quando você vê, você está assim num lugar feio do teu ser. Mas foi o outro que te colocou lá? Ou ele só apertou um botão para você descobrir que existe um poço? Quando você desce esse poço, e claro que existe um ciclo, né? A gente vai falar disso daqui a pouco, mas esse ciclo, ele consiste sim, eu descer lá na minha Vale das Sombras da Morte, olhar para tudo aquilo, mas transformar esses aspectos, para que aquilo que eu falei da assinatura de vibração, né? O mais do mesmo, ele não aconteça mais. Eu não preciso mais atrair esse tipo de situação para minha vida, né? Então, entenderam que a proteção é um estado de consciência à medida que eu me purifico, me limpo e principalmente entro em sintonia com a lei da vida, que é a lei do amor. Nada posso eu atentar contra a vida e nada lá fora pode atentar contra a minha vida. Então, eu começo a estar num lugar, não é de superioridade, gente, não é que vocês vão ser tão evoluídos que nada vai afetar, não é isso. Né? Infelizmente, as pessoas com consciências que julgam, então você não sofre de nada. Não é isso. É que você olha para aquilo e entende a impermanência daquilo. Você entende a insatisfação e o sofrimento que o outro tá, o teu. Você percebe que aquilo não vai chegar em lugar nenhum. Você percebe que se você entrar nesse buraco, você vai ser capaz de parar no poço. Então, por preguiça, às vezes, você não quer perder tempo com isso. Porque você está numa consciência que está buscando evolução, que está buscando melhorar, que está buscando paz, que está buscando... Isso que eu digo, quando você sabe o que você quer, é mais fácil tomar decisão em relação aos processos. Se você quer paz, adianta brigar? Se você quer felicidade, adianta entrar em conflito? Se você quer abundância e prosperidade, adianta viver a escassez de sentimentos? Então, quando você sabe o que você quer, é muito mais fácil você se posicionar quando as experiências acontecem e saber o que fazer com elas, do que quando você tá, tipo, só tá indo. Tem muita gente que tá aí, só tá indo. Não, só tô indo. Daí vem as bolhas, né? E vão comendo a gente ao longo do caminho. E se a gente deixar, existem bolhas pra caramba na nossa sociedade para nos comer. É bolha política, é bolha social, é bolha sistêmica, é muitas bolhas. Então, se você não tiver em você entendendo o que você quer, você é engolido. Literalmente engolido. Eu fui tomar café esses dias com um amigo, 50 e poucos anos, acho que quase 60 ele tá, e ele falou que entrou em depressão depois das eleições.
Tipo, tamanho era o estado da consciência dentro da bolha, longe de si, né? Ausente de si e presente em uma bolha, que ele adoeceu, ele ficou mal. Quantas pessoas adoeceram e ficaram mal? E isso não se refere a isso ou aquilo, se refere o quanto eu tô abrindo o meu ser para ficar vulnerável. Eu estou me desamparando. Quando eu me coloco totalmente à mercê do que está acontecendo lá fora, eu estou me desamparando. Ninguém está falando faça isso, faça aquilo. Eu estou tomando a escolha. Então eu posso ser uma consciência presente, lúcida, que entende que tudo está mudando o tempo todo e que assim como isso mudou, outras coisas vão mudar. Ou eu posso ser engolida por isso. Então, a ideia principal é que a gente não se permita ser engolido. A gente entenda que só cabe a nós ser engolido ou não. Só cabe a nós a pessoa vir te querer te fazer mal e te botar numa caixinha, ou você falar, não, peraí que eu vou descobrir que botão que você apertou que eu vou arrancar ele fora, a próxima vez não vai ter botão para você em mim. Nem que seja por teimosia. Você vai lá, arranca o botão, a pessoa vem de novo, não achou o botão. E aí você fala, parabéns para mim. Consegui. Venci mais uma vez uma coisa que me afetava, que me fazia mal, que me deixava... Não me afeta mais. Porque se a gente deixa dessas coisas afetarem, não adianta limpar o vidro, vai sujar de novo. Dá um trabalho do cão limpar o vidro. Então, depois que você deixa ele limpo, você não quer ficar sujando. Por isso que a consciência ela vai regular a tua percepção do que vale a pena ou não esfregar no vidro. Se você que vai ter que limpar e é você que vai ser prejudicada, vale a pena aderir a isso? Compensa? Enfim, então vamos continuar aqui. Sair dessa necessidade primitiva de reagir. Então, vem, pá, e começar a acalmar os pensamentos, ter um olhar espiritual e evolutivo sobre tudo que me acontece, entendendo que cada coisa que chega a mim, chega ou para me mostrar alguma coisa, para eu evoluir, ou para eu entender e desenvolver a compaixão. Quantas vezes eu passei por esses momentos de vir machucar lá, tirar o botão, e vem essa coisa hoje, você fala, cara, isso aqui não é meu. Hoje eu dou até risada, falo, ó, vai me desculpar, mas isso aqui não tem aderência comigo, isso não é para mim, isso não tem a ver comigo, não é eu aqui. Então, assim, essa acusação que você me faz, eu não me reconheço nela. De repente, alguém chegar e falar, você é um incompetente, você ficava puto, ficava bravo. Aí você vai lá, investiga, puxa, verdade, eu me acho incompetente para cozinhar. Aí você vai lá, aprende a cozinhar. A próxima vez que a pessoa te chamar de incompetente, você fala, eu não acho. Mas tudo bem se você pensar assim. Agora, se ela falar de novo incompetente e isso pegar em você, opa, eu ainda estou me vendo incompetente em alguma coisa. Aí chega um ponto que você separa o que é teu e o que é do outro. Isso é muito importante no processo da jornada da alma. O que é seu? O que é do outro? O que o outro está dizendo que é você, mas ele está falando dele? Que nós vivemos numa casa de espelhos. Eu falei isso no primeiro encontro. A gente vive numa casa de espelhos. A gente espelha justamente por esse processo de evolução. É uma tecnologia, né? Da mente de Deus, para a gente conseguir evoluir a cada passo, a cada instante, entender a importância dos outros na nossa vida, entender a importância das nossas escolhas, entender a importância de saber o que a gente quer, que tipo de energia a gente vai cultivar, que tipo de planeta a gente quer, que tipo de sociedade a gente quer. Só está na nossa mão. Então, quando você olha para o outro e você está no amor, na melhor das hipóteses, isso não vai te afetar e você vai aprender o que é compaixão. Que é perceber que o outro está sofrendo, porque se ele vem te fazendo sofrer é porque ele está nessa energia, mas que esse sofrimento não faz sentido para você. Então você devolve para ele o que é dele, mas você desenvolve um olhar de desejo, que em algum momento ele solte isso também. E tem momentos que a gente vai estar precisando receber compaixão, e tem momentos que a gente vai estar praticando a compaixão. Então, acalmar essa reatividade, trazer uma parte racional de acalmar a mente, é nos purificar. É nos purificar, é transformar cada vez mais o que é aspecto sombrio em nós, em aspecto de luz, tudo aquilo que a gente não se orgulha na gente. Tipo, eu não me orgulho de ser uma cuzona, uma bundona.
Eu falo uns palavrões, mas não liguem não, tá? Então, já que eu estou agindo assim e eu não me orgulho disso, eu vou me tornar alguém que eu vou me orgulhar. Eu quero olhar para mim e me tornar uma pessoa que eu vou me orgulhar. Eu tenho dificuldade de tomar decisão. Cara, eu não me orgulho de ser uma pessoa indecisa. Ah, então eu vou lá e vou me trabalhar e vou aprender a me posicionar, olhar para mim, me entender, me ouvir, para que eu possa tomar as minhas próprias decisões. Então, é esses aspectos que a gente vai olhando para nós e não vai se orgulhando, não vai gostando e vai querendo trabalhar, que a gente vai transformando em potência e luz. Aquilo que era sombrio vai virando luz e potência. E aí a gente tem mais. Aliás, eu não sei, Lu, a gente vai separar 10 minutinhos para perguntas? O que foi combinado? Eu acho legal. Tá dando tilt aqui. Então, a gente podia fazer isso agora, porque aí essa parte que eu ia entrar no ciclos e a jornada da alma, eu deixo para o próximo encontro. Que daí eu vou desenhar qual que é a jornada da alma, né? Esses ciclos, como que eles acontecem, quais são os aspectos e como que eles acontecem. Isso é bem interessante da gente entender, porque é quase como aprender a dirigir e saber como fazer cada coisa em cada momento para o carro poder andar. Então, é bem, bem legal, mas eu vou trazer na próxima aula, então. Então, vamos... Acho que você conduz aí, Lu. Gente, quem que vai fazer uma pergunta? Vai levantar a mãozinha, fazer uma pergunta? Vocês fazem, que eu já tenho uma lista aqui, é melhor vocês começarem. Se alguém quiser. A gente vai embora mais cedo também. Peraí que acho que tem no chat. Então, já que ninguém se manifesta, eu tenho perguntas. Boa noite para todos. Acho que é todo mundo aqui. Eu preciso me apresentar ou já estamos num ambiente que todo mundo conhece todo mundo? Não. Acho que não, né? Acho que quase todo mundo se conhece aqui. O mais fácil é falar que eu sou pai da Luciana. Pronto. É. E, bom, Vânia, eu estava ouvindo você aqui, aliás, espetacular, viu? Nossa, cai muita ficha. E você falou do espelho, eu lembrei do lado contrário, que eu acho que complementa. O que é o lado contrário? A Sente Noé, que eu adoro, é muito boa. O mestre Masaru Taniguchi, ele fala o seguinte, que nós somos, de fato, um espírito perfeito, filho de Deus perfeito, que é distorcido, como se fosse um projetor, né? Que projeta uma luz perfeita, mas quando passa pela lente do projetor, se deforma e passa a ser essa sujeira que você falou aí, e acaba manifestando aqui uma coisa que não é perfeita. E que não é realidade, inclusive, porque a realidade é perfeita. Agora, você falou do contrário. Eu falei, esse negócio vai para os dois lados. E me deu um pouco de nó aqui. Não sei se eu fui claro na minha pergunta. É isso. Como é que a gente concilia? Eu acho que, assim, não sei se a palavra seria conciliar, mas entender o movimento. Para mim faz sentido a gente entender o movimento. Quanto eu estou olhando para o outro e eu não gosto do outro ao ponto do outro me incomodar, ou quanto eu olho para o outro e exijo coisas do outro. Então, o que eu olho para o outro me incomoda. Se te incomoda, é porque isso poderia apertar o seu botão. É uma ameaça. Esse botão você também tem. Eu olho para o outro e eu quero coisas dele, eu exijo dele. O que eu tenho por experiência terapêutica? E até alguns estudos. Tudo aquilo que você exige do outro, você cobra do outro, é aquilo que você não dá para si mesmo. Em algum lugar, em algum nível. Uhum. Então, e aí tem o outro em relação a você, né? Quando a gente fala do outro em relação a você, é um pouquinho mais delicado, por quê? Porque o outro também tem os seus botões, o outro também tem as suas demandas, e muitas vezes esse outro vai olhar para você e vai dizer que você é isso, que você é isso, que você é isso. Ou vai querer isso, isso e isso. Aí vem a nossa consciência de discernir, peraí, isso que o outro quer de mim, é algo natural para mim? É algo que está ao meu alcance? A Luciana me liga agora e fala, Vã, preciso muito de você. Você pode me atender hoje? Ela está precisando de algo de mim. Ela me pediu hoje. Eu falo, puxa, hoje eu não consigo, mas pode ser amanhã? E aí ela fica brava comigo.
Eu não estou dizendo não para ela. Estou dizendo eu posso, mas eu posso dentro do meu tempo. Então, as pessoas, elas vivem uma geração onde elas querem as coisas muito rápido e muito para ontem, e tudo está muito à disposição. Então, existe muito ego que não entende mais o tempo das coisas. O tempo, o ciclo das coisas. E eu acho que a gente vai falar muito de ciclo no próximo encontro. As coisas têm um ciclo. Então, às vezes a pessoa está começando a se relacionar e ela já quer, assim, nossa, casar, mas espera aí, existe um ciclo de conhecer, de ver compatibilidade, de entender isso, tem tanta coisa para daí falar de casamento, mas as pessoas elas já querem direto casar. Por isso que a gente nunca viu uma geração que casou tão rápido tantas vezes. E aí a coisa não tem estrutura. Então, assim, eu não sei se eu estou te respondendo, mas eu acho que dentro desse movimento existem duas coisas, ao meu ver. Existe o teu movimento de alma, existe o movimento do teu ego. Se você está bem trabalhado no teu ego, você vai estar muito mais propenso a fazer movimento de alma, a aceitar, a se dispor, a doar, dentro daquilo que a tua alma veio trazer de movimento e de contribuição social e de contribuição no teu meio. A questão é que quando você não está ligado na tua consciência divina, no teu eu divino, em quem você é, o que você tem para entregar e o que pode te enriquecer no teu processo, porque aquilo que eu sou, eu tenho para entregar. Aquilo que eu posso receber, aquilo que vai me nutrir, me fortalecer para eu continuar entregando aquilo que eu tenho que entregar. Então, quando você tem uma consciência do teu movimento de alma, é muito mais claro quando você está vivendo uma experiência de alma, é muito nítido, sabe? Você tem uma percepção, cara, eu devia estar aqui exatamente, né, com essas pessoas falando exatamente essas coisas. E você se sente pleno, você se sente realizado, você sabe disso, o teu trabalho sempre te trouxe isso, né? Agora, quando você está no movimento de ego, é uma coisa que tem uma parte que quer, mas tem um esforço, mas é difícil, mas é pesado, mas você insiste, você quer se encaixar, você não aceita fluir, você cobra, você exige, não tá bom, vem a insatisfação. Então, todos esses sinais estão te dizendo assim, cara, você não está no movimento da tua alma, porque se tivesse, você teria sentido sinais do quanto isso está fluindo, o quanto isso está te nutrindo, o quanto isso está te beneficiando, o quanto está te fortalecendo para você continuar doando. Então, eu acho que entender essa projeção, o projetor, o projetado, esse campo, é entender da onde que essa pessoa está projetando em você. Às vezes ela está comigo é normal quando as pessoas projetam em mim respostas. E eu não posso dar respostas, porque eu não sou a alma da pessoa. Eu posso falar assim, ó, eu te ajudo a enxergar, eu te ajudo a pensar, o que faz sentido para você, isso está te fazendo bem, mas o ego ele quer alguém que vai dar uma resposta. E isso não é um movimento de alma. A alma ela já tem as respostas. Ela silencia. Ela interioriza e busca as respostas em si. Ela não busca a resposta fora. Então, esse é um exemplo de movimento do ego e da consciência. Então, entender se o outro está projetando em você pelo ego, por exemplo, e isso geralmente pode acabar mal, né? Pode acabar mal. Ah, mas você disse isso para mim, né? Como quem diz, eu quero terceirizar, assuma a minha responsabilidade. E você fala, olha, eu não posso assumir a sua responsabilidade. Essa responsabilidade é sua. Isso vai causar uma reação. Mas se você estiver no teu movimento de alma e colocando esse limite com consciência e no amor, isso não vai te prejudicar, porque você vai entender que aquela pessoa precisa entender isso, e tá tudo bem. Se ela te chamar, mas você não se importa, porque você é isso, porque você é isso, você vai falar, tá, é o que você pensa, mas não é o que eu sei que eu sou e o que eu estou fazendo por você. Então, por isso que eu digo, quanto mais a gente limpar, quanto mais a gente purificar, quanto mais a gente se conectar, mais a gente vai entendendo o nosso papel e entendendo o que vai enriquecendo a gente para continuar exercendo esse papel. Respondi? Yes. Muito bom. Tá. Quem mais quer perguntar alguma coisa? Acho que a Sueli tinha feito alguma pergunta no chat. Não sei se foi só um comentário ou se foi uma pergunta. Não, a hora que você falou que o amor selvagem ainda deu um choque. Ele não pode ser manso, mas ser romântico. Não é que ele seja romântico, mas ele pode ser manso. Manso e romântico é diferente. Mas é que selvagem não significa bruto. É que você entendeu o selvagem como um aspecto... No sentido de pureza. De não... selvagem é no sentido primitivo. Você vê... tipo, uma... o selvagem é num sentido assim... Ele não está condicionado.
Tipo, Tá vamos dar um exemplo contaminado. assim, ó. Vamos dar um exemplo de um macaco que nasceu no meio da Amazônia. Entendi. Cara, ele tá no lugar dele, ele tá vivendo o que ele tá totalmente dentro daquilo que não que está ele nasceu contaminado pra ser. pelo entorno. Então, quando eu digo amor é selvagem, é porque ele vem num lugar que não diz assim, mas você não me ama porque você foi grossa. Isso é grosseria. Isso que você acabou de fazer é uma grosseria e a mamãe não gosta de você, menino feio. Entendi. Olha só, eu sou a mãe, ele é meu filho e eu tô dizendo, quantas vezes eu ouço isso? Menino mau, menino feio. Você não ama a mamãe, olha o que você fez. Cara, ele só foi lá tentar pegar uma água e derrubou o copo. Ele agiu por um instinto e ele já foi um menino feio. Ou, tipo, é agitada, criança é agitada, e ela é o que ela só tá sendo ela. Né? Esses dias eu ouvi um, assim, da babá da minha filha lá. Ele tá ficando bonzinho. Daí eu falei, ele é bonzinho, ele está ficando mais calmo. Porque, olha só a referência que a gente faz de criança boazinha, uma criança que não dá trabalho. Pergunta para vocês, o amor dá trabalho? É fácil amar? Sim, dá trabalho. Não é fácil, não. Dá trabalho pra caramba! Por isso que eu digo que o amor é selvagem. Porque só dá trabalho porque as pessoas, cada uma carrega uma referência, um condicionamento do que é amor, e dá trabalho a gente confluir várias visões dentro de uma relação. Agora, se o amor fosse o que ele é, simplesmente na sua forma mais instinto puro, assim, aquilo que ele foi criado, aquilo que ele é, eu ia precisar ser tão difícil amar? Não, por quê? Porque amor para mim aí, porque para mim amor é você ficar comigo. Não, para mim amor é você me deixar livre para onde eu quiser. Pronto, já deu trabalho. Então, quando eu digo que o amor é selvagem, é porque o amor, na sua forma pura, ele não tem condicionamento. Ele não diz assim, para eu te amar, você precisa ser gentil comigo. Para eu te amar, você tem que fazer o que eu quero. Não, o meu amor, se quiser fazer o que eu quero, o meu amor vai me levar a essa ação. Não porque você está exigindo que isso é amor. Então, é nesse sentido que eu disse que o amor ele é selvagem, porque, em último aspecto, o amor que a gente deve acessar e sentir, ele é pura expressão. Ele não pode ser condicionado a nada, né? Por isso que ele é selvagem. Quando você diz assim, se você me amar, você vem no meu aniversário. Isso não é amor. Porque eu estou colocando um fator, pode dizer se eu vou te dar ou não alguma coisa, algum comportamento meu, alguma atitude minha, que eu chamo de amor. Mas não é amor. Então, quando eu digo que o amor é selvagem, não é no sentido bruto, agressivo, grosseiro. É porque a gente veio para o mundo para ser o que a gente é. E vocês vão entender isso até os últimos encontros. A gente veio para ser o que a gente é. Não é manipular. Ser o que a gente é precisa de espaço. A gente precisa de espaço para ser o que a gente é. Certo? A gente precisa de espaço. A gente precisa de espaço. A gente não precisa de uma caixa que coloque a gente e diga, você vai ser o que você é, mas tem que ser dentro dessa caixa. Sabe? Você veio ser o que você veio ser. Você veio ser uma artista, você veio cantar, você veio impactar as pessoas pelas emoções, você veio curar. O que você veio fazer? O que você nasceu para fazer? Você concorda que se você fizer aquilo que você veio fazer com total entrega, conexão divina e consciência, isso é amor? Sim. Claro que você, dentro de uma profissão médica, eu vim para ser médico, curar pela medicina, eu vou seguir regras, protocolos, estudos, e não vou achar ruim de seguir, porque isso é o que me dá mais garantia de eu fazer um bom serviço, de fazer um bom trabalho, né? Isso é amor. Eu não achar que saco, tem que seguir protocolo, não. Que bom que eu tenho os protocolos para me permitir fazer melhor ainda o que eu faço. Que bom que existe a ética para eu ter ética no que eu estou fazendo, né? Então, o amor, ele tem as virtudes, mas o amor, ele é uma coisa que dá espaço. O que não dá espaço e limita não é amor.
Nesse sentido que o amor é selvagem. Não sei se ficou claro. Tem uma no Spotify, eu super recomendo, mas tem no YouTube também. É Do Amor, do Marcos Viana. Esse, já Marcos mandei Viana. Ele é muito, ele é sensacional. Cara, nossa, escuto esse muito Marcos poema, Viana. eu choro toda vez que eu ouço. Porque ele é uma descrição do que é amor. De um ponto de vista que ninguém... Por isso que a gente tem que parar de romantizar o amor. Porque o amor romântico é um amor condicionado. 100%, 150% condicionado. Se isso, aquilo... Para mim, isso é isso. Tipo, isso é totalmente condicionado. E nesse poema, ele explica que o amor é uma coisa que macera a nossa alma, que nos tritura, que nos mói. Então, o amor não é romântico, ele é selvagem. Ele faz você encontrar o que você tem de mais puro dentro de você quando você se dispõe a olhar para ele. Então, por isso que, na minha opinião, o amor é o que faz a gente encontrar a consciência de Deus. Porque você tem que se despir por completo para chegar nesse estado. Né? Então, vamos lá. Acho que mais uma pergunta, daí a gente fecha? Pode fazer. Quando você falou, que é uma coisa que até a gente conversou essa semana, saber o que a gente quer facilita as decisões. Sim. Porque aí você entende que quando você sabe o que você quer, você não tenta se diminuir ou se forçar a estar numa coisa ou num lugar que não ressoa com o que você quer. Você passa a respeitar que o outro tem o direito de ser o que ele é. Isso é amor. Quando o outro tem o direito de ser o que ele é, mas eu tenho o direito de me retirar dessa relação, porque isso que ele é não vem de encontro ao que eu sou e ao que eu quero. E aí eu não me machuco e não machuco o outro. E é um desapego, né? Mas eu vou te contar um segredo, tá? Eu tenho vivenciado isso muito assim no meu processo e eu tenho sentido esse lugar de uma forma muito leve, assim. Se você ficar olhando para aquilo que não encaixa ou para aquilo que vem e não dá certo, você começa a criar uma certa aflição, um incômodo, uma frustração. Mas se você, dentro desse contexto todo, conseguir olhar para você e se conectar com você e com o divino que há em você, você entra numa consciência de aceitação muito natural. Eu percebi que quanto mais eu estou olhando para mim, cuidando de mim, mais eu quero dar espaço para o outro. Mas toda vez que eu quero olhar para o outro e colocar ele a servir a mim, menos eu consigo olhar para mim e mais eu me apego a esse negócio com o outro. E a gente respeita a visão do outro, porque você começa a respeitar a sua também. Tipo, é quase assim, eu tô aqui cuidando de mim, cuidando da minha vida e olhando para mim, fazendo as minhas coisas. Então, se você quiser chegar e você deixar esse fluxo continuar acontecendo comigo e somar o meu fluxo, nossa, bem-vindo. Quer um chá? Agora, se você entra e você me tira do meu movimento e isso vai dando angústia, a gente só fica em desespero, desprotegido, quando a gente sai da gente. Tem um slide que eu uso em todo o treinamento que eu dou na empresa que eu trabalho. Todo treinamento, desde o primeiro, eu já dei vários. Todo treinamento eu coloco essa imagem. Eu posso até mandar no grupo depois. Eu vou mandar um print para vocês. É uma imagem de um olho dentro de um universo escrito não se ausente de você. E depois, sei lá, 20, 30 treinamentos, agora é que eles estão conseguindo entender o que eu quero dizer. No sentido de vivência interno mesmo, né? Porque a gente pode olhar e entender racionalmente, mas entender a nível de experiência interior, não se ausente de você se conheça ao ponto de se amar estar com você. E não se ausente de você não deixe você para trás. Ame-se todos os dias. Esteja no seu centro de amor todos os dias. Não se ausente desse lugar. Porque é quando a gente se ausenta da gente que a gente sofre. Não se ausente de você. E aí, quando as pessoas, no processo, elas têm essa conexão com elas, né? Com esse lugar divino, com essa coisa tão verdadeira que pulsa, eu falo, tá vendo esse lugar? Esse é você.
grava, faz um print, porque é esse o lugar que você tem que voltar quando você estiver se perdendo. Porque quando você volta para ele, não existe mais nada ao teu redor que te faz sofrer. Mas quando você sai dele, você começa a entrar nas bolhas, né? Que a gente estava falando. É que a gente, para não se ausentar na experiência, é que a gente acha que a gente tem que um pouco abrir mão do resultado, né? Quando a gente está em nós e o divino está em nós, né? A gente entende que é uma questão de confiança. E aí volta. A tua alma é sábia. Para o amor, que é a base de tudo, que te dá fé, te dá segurança. Eu estava ouvindo um podcast essa semana chama Lucas Scudelet, chama, como é que é? O sacramento como é que é? Do matrimônio, não sei o que é do matrimônio. E aí ele fala, a primeira coisa, conectar com Deus, porque sem ele a gente não é nada. Aí depois a gente conecta com a gente, e depois conecta com o resto, né? Então a gente está no nosso... Eu diria que é difícil conectar com Deus sem conectar com você primeiro. Eu acho que dá, mas é no nível mais de fé do que de experiência, entendeu? A minha vivência é conectar com Deus através de você. Sim. Então, tipo assim, conectar com Deus... porque quando você conecta com Deus através de você, é como se você fosse escalando a tua consciência a um ponto que você encontra Deus em você e é uma experiência interna muito forte, muito arrebatadora. É uma presença mesmo, né, Lu? É uma presença interior. E aí é Deus em você. Quando você vai para Deus primeiro, eu acho que você vai mais pela fé do que pela experiência, entendeu? Mas pode dar certo igual. Não estou dizendo que não funciona, eu acho que funciona. Só que é mais pela fé do que... Aí você foi lá, conectou com Deus pela fé, tipo, né, com fé você fez a conexão, e aí você vai olhar para você, e em algum momento em você vai encontrar Deus em você. E que aí também é a mesma coisa, de você não se ausentar de você, né? Sim, sim, sim. Eu acho que esse mantra assim, não se ausente de você é muito importante para mim, assim. É muito importante. Porque quando eu percebo que o emocional tá começando a ir para uma vertente negativa, ou a mente começou eu volto para mim. E é engraçado que toda vez que eu volto para mim, parece que eu olho de novo e tá tudo resolvido. Tipo, tá claro. Não, sabe? Tipo, puf. É desse lugar que a gente tem clareza, é desse lugar que você consegue saber o que é, o que não é. E às vezes até achar a força de agir em direção a, né? Às vezes a gente sabe, mas não tem a força de, tipo, bancar aquilo, né? Mas à medida que você vai estando presente, vai bancando isso, eu acho que mais você vai fortalecendo esse lugar também, sabe? De que esse é o melhor lugar de decisão e de partida. É que às vezes não é tão claro o que a gente fica meio, não sei. A gente começa a pensar, não, mas eu queria aquilo, mas aí você tem que voltar para a base mesmo, voltar para você. Mesmo. Eu quero mesmo isso, sabe? É isso mesmo. Se questione, até você ter certeza, porque se você tiver certeza, sabe o que você vai fazer? Vai largar. Nada. Exato. Se você tiver certeza, você não vai fazer nada, porque você sabe que é teu. Agora, quando você não tem a certeza, você quer uma garantia. Pois é. E é não buscar a garantia que a gente se perde. Ai, que droga. Meditação, gente, aula de meditação. Abrir turma lá com o Caio. Vamos para meditação, que olha, tem... Cara, as aulas com ele são excepcionais. Estou fazendo meditação com o Caio, estou adorando, viu? Cara, assim, ó, ele é da minha tribo. Ele fala, eu me identifico muito com as meditações, né? Para quem não conhece, o Caio é um meditador, ele é um professor de meditação, ele era professor de yoga, ele dedica os últimos anos da vida dele a estudar a meditação budista, que é a Vipassana, e treino de concentração.
com sensor, medindo, ele realmente tem um trabalho muito legal no campo da consciência. Assim, é uma ferramenta espetacular, por isso que eu quero trazer ele para falar, para expandir o nosso horizonte mental. Eu acho que eu não falei isso, né, nos ciclos dos trabalhos que eu coloquei dentro do Biografia Interna, mas a nossa mente é uma das coisas que, se a gente quer chegar em Deus, a gente precisa bypassar a nossa mentalidade. Eu acho que ele é um dos amigos aí que traz uma ferramenta, né? O meu trabalho, ele tem muito a ver com esse quadro ali, né? Eu pintei esse quadro porque tem tudo a ver com o meu serviço espiritual, né? Eu sou a barqueira da consciência, que faz as travessias dos estados de consciência. Então, eu acho que o que ele traz é uma ferramenta muito, muito maravilhosa de a gente trabalhar esse aspecto interno para conseguir se soltando e fazendo as nossas travessias. Então, o trabalho dele vem muito de encontro com o meu, né? Apesar de ser totalmente diferente, tem tudo a ver. Assim, ter sido muito especial. E aí, o terceiro encontro, a gente vai entrar na jornada da alma, né? Os ciclos. Como que a gente trabalha durante esses ciclos, a importância de alguns aspectos, tá bom?